Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de junho, nós vamos meditar em Salmos do capítulo 46 ao capítulo 48. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos dar continuidade aqui aos Salmos dos filhos de Corá. Isso mesmo, né? Já estamos aí nessa sequência, e o Salmo 46, ele é muito especial, porque ele foi inspiração para Martim Lutero, em 1521, escrever para mim um dos cânticos mais marcantes do cantor cristão. Estamos falando Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Isso mesmo, Martim Lutero, em plena luta da reforma protestante que tinha iniciado em 1517, quando ele prega na porta do castelo de Wittenberg, né? As 95 teses, indo de encontro à compra de indulgências pregada pela Igreja Católica na época. E Martim Lutero prega lá essas 95 teses, né? E, claro, a vida de Martim Lutero passou a ser um alvo, né, de perseguição. Então, em meio a essa batalha da reforma protestante, ele escreve Castelo forte é o nosso Deus, lendo Salmos 46. Então eu sugiro que depois você vá lá no YouTube, né? Vá nas redes sociais e ouça quão extraordinário é esse cântico. E eu já vou pedir para você dar aquele like. Dá aquele like, compartilha já esse vídeo, se inscreve aqui no canal. É tão importante a sua inscrição aqui no canal, porque isso nos ajuda a ir mais longe, O YouTube passa a entender que se você está aqui comigo, ouvindo a palavra de Deus, compartilhou esse vídeo, se inscreveu aqui no canal, o YouTube entende que esse conteúdo, ele é sim de importância, de relevância, e aí ele impulsiona, e mais pessoas passam a ter acesso a esta palavra, né? Então você é meu aliado aí nessa propagação da palavra que gera a vida. Então vamos ler o Salmo 46. Ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, para não temermos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. O Senhor Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam e ele levanta a voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastação fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, ele é exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que salmo extraordinário, não é? Aqui nós podemos ver que este salmo aqui, ele é um contexto também importante. Ele é escrito no momento do texto de 2 Reis 18. Eu vou lembrar você, né? Tem ele gravado aqui, 2 Reis 18, mas eu vou te lembrar esta ocasião. Esta ocasião onde o rei Ezequias está numa situação de angústia. O rei da Síria, o Senaqueribe, lembrou dele? A arrogância de Senaqueribe
manda dizer a Ezequias que Jerusalém será conquistada e que não tinha Deus que o impedisse dessa conquista, porque ele já tinha conquistado diversas cidades e Jerusalém não seria diferente. Na sua prepotência, Senaqueribe afronta o Deus Todo-Poderoso. E aqui no Salmos 46, né, nós podemos ver que Ezequias deposita sua confiança no Senhor. Nós podemos ver que aqui Deus, ele é refúgio no sentido de abrigo, lugar seguro. Aqui, Deus também é manifestado como Deus que está presente no meio do seu povo, que não abandonou o seu povo. E em terceiro lugar, Deus é aquele que faz cessar a guerra. Então você vê aqui no Salmo 46 um Deus dinâmico, um Deus que se move por aquele que nele espera. Quantas coisas maravilhosas, né? Nós podemos ver aqui no Salmo 46. E o Salmo 47 é o triunfo do reino de Deus, isso mesmo, e é também dos filhos de Corá. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou povos e nações sobre os nossos pés. Escolheu para nós nossa herança e glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu entre aclamações. O Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores, pois Deus é rei sobre toda a terra. Cantai louvores com conhecimento. Deus reina sobre as nações, ele está sentado no trono, no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus e de Abraão, porque os escudos da terra pertencem a Deus. Ele é exaltado com soberania. E por fim, vamos falar do nosso último capítulo, que é o capítulo 48. E esse capítulo 48 também foi inspiração para o cântico do pastor Ademar de Campos em 1995. Ele escreve esse cântico, e esse cântico até hoje, né, ele é muito conhecido e cantado em nossas igrejas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Lembrou? Depois você coloca lá no YouTube, né? Ou nas suas redes sociais, grande é o Senhor, Ademar de Campos, e você vai ver que letra extraordinária é este cântico. Então, o Salmos diz, grande é o Senhor, e ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus. Em outras versões, fala exatamente como é o cântico do pastor Ademar. Grande é o Senhor, isso, e muito digno de louvor. Ele deve ser, sim, exaltado por todos os cantos da terra, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É assim que inicia este cântico. E aí ele diz assim, Deus se mostrou um alto refúgio, pois os reis se alinharam juntos, se aproximaram, viraram-no e se maravilharam. Ficaram assombrados e fugiram às pressas. Ali mesmo foram tomados de pavor. Sentiram dores como uma mulher sente dor na hora do parto. Com o vento oriental destroçaste os navios de Tarsis. Assim como temos ouvido, também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, a cidade do nosso Deus, ele estabelece, sim, para sempre. O Deus, dentro do teu templo temos meditado em teu amor. Ó Deus, teu louvor é como o teu nome até os confins da terra. Tua mão direita está repleta de justiça. Alegre-se, ó monte de Sião. Regozijem-se, filhas de Judá, por causa dos seus juízos. Caminhai por Sião,
Rodeai-a, contai suas torres, notai bem suas muralhas, percorrei suas fortalezas, para contares as gerações seguintes, porque este Deus é o nosso Deus, para todo sempre, ele será o nosso guia até a morte. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, neste dia, nós colocamos a nossa vida diante do teu Senhor, diante do Senhor, e declaramos que tu és sim o nosso rochedo, tu és a nossa fortaleza, tu és a nossa proteção, o nosso alto refúgio. Em ti nós confiamos e esperamos. Por isso colocamos diante de ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.